Olá a todos do nosso AEAScast. Este é um espaço da associação para conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e fortalecer a engenharia e a arquitetura como pilares do desenvolvimento humano e sustentável. E o tema de hoje é Guia do Construtor, há 25 anos construindo conexões. Temos a honra de receber o gestor de empresas e fundador do Guia do Construtor, Marcel Freza. Seja muito bem-vindo, Marcel. É um prazer receber você aqui no nosso AEScast. Valeu, Cris. Uma honra estar aqui com vocês e nessa casa, né, que eu tenho tanto carinho, que é a Associação dos Engenheiros. Muito obrigada. E para começar, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, Marcel, Certo. que você tem bastante coisa, né? Tô Imagina. vendo aqui, ó, 25 anos gestor de empresas, fundador do Guia do Construtor, consultor em mapeamento e cultura organizacional, diretor da Associação Comercial de Sorocaba desde 2022, treinador da Dragon Dreaming, design de projetos, formação em publicidade e propaganda, Isso. biopsicologia, uau, e pós-graduação em sustentabilidade integral. Pois que é. legal, bastante coisa, né? E para começar, fala um pouquinho de você, Marcel. Como que você começou nessa sua jornada e até quando você começou com o Guia do Construtor? Legal. Bom, a história do guia, assim, ela se mistura muito com a minha chegada aqui em Sorocaba, né? Eu sou nascido em São Paulo, e minha infância toda foi em São Paulo, saída de São Paulo, aí Barueri, né? E eu sou filho do meio, né? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí meu pai mudou para a cidade de Cruzeiro, né, que é perto de Aparecida do Norte. A gente ficou um tempo lá, uns 2 anos. E aí a gente precisou começar a fazer curso técnico, né, quando você está terminando ali a 5ª série, 6ª, né, vai ir para o colegial. A gente queria fazer curso técnico e lá não tinha. E eu tinha um tio que morava aqui em Sorocaba. Aí a gente resolveu vir para cá, gostou muito da cidade, é próximo de São Paulo, a gente não queria voltar para São Paulo em si, né? E Sorocaba foi um lugar assim que a gente nos acolheu muito, né? Então a história do guia vem um pouco daí, porque quando a gente mudou para Sorocaba, meus pais, a gente morava no Jardim Simos, né? Num apartamento, e meus pais compraram um terreno num condomínio aqui de Sorocaba. E aí, depois de um tempo, eles começaram a construir. E durante o processo da construção da casa, eu estava voltando com meu pai de um compromisso e meu pai começou a reclamar da obra do meu lado, sabe? Puta merda, a gente é de São Paulo, isso, né? Nossa Senhora! E a gente não conhece ninguém, preciso de um cara que vende madeira, de um cara bom de elétrica e a gente não conhece ninguém. E aí veio a ideia de fazer algo para realmente ajudar essas pessoas que vão construir e reformar, entendeu? Ele tinha já... Seu pai já era da área ou não? Não. Meu pai trabalha... Ele é da área de fundição, ele trabalha dentro dessa área, né? Dentro de empresas. Ele tinha ido viajar, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele trouxe um guia parecido com esse, tinha esse formato, lá do Rio de Janeiro, só que ele era do comércio em geral, para o bairro. A gente gostou do formato do material na época, só que a gente viu que não tinha muito foco. Você tinha que entregar para todo mundo aquele material e vender para todo mundo. Era tipo uma lista telefônica pequena só. Sim. E aí a ideia ficou meio adormecida. Quando a gente mudou para Sorocaba, eu já estava mais ou menos com 17 e tudo mais, veio essa ideia de fazer isso. Eu falei, se a gente pegar aquela ideia e fazer só para a área de construção, que sacada, a gente com 17 anos. Com 17 anos. Uau, que legal. E aí que foi, né, o início do trabalho, assim, né? Eu lembro que eu cheguei bem entusiasmado esse dia em casa, peguei a lista telefônica, o computador, assim, comecei a digitar no Excel tudo que era da área de construção que estava dentro da lista telefônica, para ver se tinha um público legal, né? Tinha volume, né? Como que você ia abordar tudo isso? E aí eu
falei, nossa, E cara, tão jovem. quantos itens é para construir uma casa? Aí que eu comecei a entender que o universo da construção, ele é realmente um universo bilionário, gigante, né? Uhum. E isso começou a me intrigar muito, né? A criar soluções para ajudar a vida de quem está construindo e reformando. Né? Então, foi assim o começo do guia, né? Vendo uma dificuldade real que a minha família estava tendo, e aí veio a ideia de criar o guia e fazer de um jeito fácil para as pessoas olharem ele, né? Tá tudo dividido por categoria, né? Então você tem aluguel de máquina e equipamento, você tem todos os profissionais aqui, né? Madeira, os profissionais de telha, tudo que você precisar para construir. Tá tudo itemizado por ordem, né? Por ordem. E aí você, tão jovem, você viu nessa sacada aí uma oportunidade, né? E o que mais te motivou quando você falou, não, agora é a hora de... E como que surgiu o nome, enfim? Assim, no começo, a gente tinha uma ideia de juntar o mercado da construção. Ia chamar Guia da Construção no começo. E aí foi adaptando até chegar Guia do Construtor, entendeu? Que seria o nome. Aí eu consegui comprar o domínio, guiadoconstrutor.com.br. O primeiro ano... eu não cheguei na época, nem abri a empresa no primeiro ano, porque eu ia testar para ver o que ia dar. Quero que depois você emenda aí seu primeiro desafio, viu, Marcelo? Porque, nossa, né, no começo, assim, eu comecei a ligar pro pessoal para falar, tô com uma ideia de fazer um guia na área de construção, né, os donos das empresas falavam assim, vocês começam essas ideias aí, some com o nosso dinheiro. E aí, nossa, então você enfrentou muito porta na cara, daí no começo né? eu falei, cara, como que eu vou ganhar, né, a confiança dessa galera, né? E aí eu peguei tudo que eu tinha na época, porque assim, eu fiz... eu queria fazer faculdade de mecatrônica, na verdade, né? Que era a faculdade que eu queria fazer de formação. E aí eu lembro que na época, quando eu estava terminando a oitava, né, para ir para o primeiro, eu comecei a ver que mecatrônica, ela juntava 3 áreas de conhecimento, que era mecânica, eletrônica e informática. Sim. E aí, qual que foi a minha grande ideia, né, na época? Eu falei, vou fazer alguns cursos técnicos nessas áreas para eu chegar na faculdade já com mais conhecimento sobre isso. Aí eu fazia de manhã mecânica geral no Senai, que era o Senai Santa Rosária, que você fica lá aquele período, né, quando você passa lá na prova. Por isso que até hoje eu tenho o apoio do Senai. Que legal, parceiro desde sempre, né? Aqui, o Senai aqui, o Sebrae. Sim. E aí, de tarde, eu fazia eletrônica no Rubens de Faria, né? E de noite eu fazia processamento de dados com colegial e cursinho. E você dormia? E o que você fazia da meia-noite às 6? Costumava dormir de vez em quando? Nossa, olha, eu vou te falar. Quando tinha que fazer trabalho, projeto aí, hein, Marcelo? Nossa, nem fale, viu? Foi uma época legal, assim, de estudo, de conhecimento e tal. E aí, a única empresa que eu acabei trabalhando mesmo foi na Index, que eu tenho o registro até hoje na minha carteira, assim, a Index que faz torno CNC lá e tal. E aí foi bem nas férias da empresa que veio a ideia de fazer o guia, entendeu? Então, eu tava com tempo disponível ali para fazer a edição de lançamento. Aí eu peguei na época tudo que eu tinha na conta, que deu uns R$500 na época, mais ou menos. E porque eu falei pra galera, já que vocês não estão confiando, né, eu vou fazer a edição de lançamento de graça para vocês experimentarem, né? E aí que você já começa a ver, né? Você falou que gosta de física quântica, né? Adoro esse assunto, adoro. Adoro porque ciência isso me fascina. Entendeu? Então, quando você toma uma atitude de correr atrás de um sonho, de algo que você acredita mesmo naquilo, né? E é isso que faz valer a pena. E você começa a perceber as sincronicidades das coisas acontecendo, entendeu? Tipo, por exemplo, eu peguei esses R$500 e fui na gráfica, que até hoje, né, foi a gráfica Cidade, a primeira gráfica que eu comecei a imprimir o guia ali, aqui no Campolim, aqui na subida ali da Barão. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei lá, né, entreguei o guia, né, como eu queria, já meio diagramado, que eu tinha feito, né, e falei lá com o proprietário, aí
Falei, ó, eu queria imprimir e tal. Ele falou, quanto você tem, né? Eu falei, R$500. Ele deu risada. E um sonho, R$500 e um sonho. Aí ele falou, ó, cara, não dá, né? Isso aqui vai ficar pelo menos aí pela quantidade, né? E tal. Que a quantidade mínima na época, você lembra? Sei lá, 5 mil? Não, pelo menos ali 500 exemplares, 1.000 exemplares, né? Aí eu falei, tá bom, né? Fui levantando. Ele falou, peraí, vai, senta aí. Ele falou, eu tô vendo em você o que eu tinha quando eu tinha a sua idade. Que legal. Né? Ele falou, me dá aí esse dinheiro, me coloca o anúncio da gráfica aqui atrás, na capa aqui, e eu vou fazer por R$500, 500 exemplares para você. Então, você já vai percebendo algumas coisas acontecendo, sabe? Quando você vai direcionando, né, para onde você está querendo ir. Não que seja fácil, porque realmente, igual você falou, né, vão tendo vários desafios, né? E esse teria sido o que mais te marcou? Ou teve um episódio aí, nesse início, Marcel, que marcou mais que essa impressão dos exemplares? Assim, depois que os exemplares saiu, veio o segundo desafio, né? Não sei se você já sabe dessa história. Conta, mas posso até lembrar da história, mas quem está nos assistindo pode ser que alguém ainda não conheça. Entendi. Mas o desafio realmente foi como entregar o guia, né? Entregar o material para o pessoal, porque, né, com 17, né, há 25 anos atrás, o correio muito caro na época, né, para fazer a entrega pelo correio. Não tinha como entregar de carro, porque não tinha carteira, e muito caro também combustível, né, na época, para ficar entregando tudo de carro. E era uma época que eu andava muito de patins, né? Que era aqueles patins inline. E olha que eu gostava muito, andava de noite com a galera tal, e curtia andar, né? De pegar ladeira, essas coisas, né? E aí falei, peguei as caixas, né, do material, peguei uns envelopes, escrevia aos cuidados do proprietário. Aí eu pegava as avenidas principais e ia entregando de patins nas lojas, que eu sabia que era na área de construção, e pegava o cartãozinho com quem eu tinha que falar depois e anotava atrás e não parava, entendeu? Ia entregando. Uau. Aí passava uma semana e pouco, eu me vestia melhor e ia vender, né? Daí eu passava... histórias do começo são fantásticas, são Aí eu bárbaras. passava e falava, você recebeu o guia do construtor aí e tal? Ele, recebi, passou um moleque entregando aí de patins. Aí eu falava, ele trabalha pra mim. Falei, ele trabalha pra mim e tal. Os caras pegavam, né? Era você, né? Mas Adorei. Mas foi assim durante 2 anos, praticamente. 2 anos durou esse começo aí, esse desafio? Fazendo as entregas dessa maneira. A minha mãe me ajudou bastante no começo, assim, no sentido de dar um suporte. Isso eu acho muito legal, assim, de você ter também esse suporte da família, né? Eu acho isso muito legal. As mães, os pais, inclusive incentivarem, porque na minha infância, a minha mãe às vezes fazia umas brincadeiras assim com os filhos, de colocar para vender alguma coisa assim na frente da casa, entendeu? Eu lembro de uma época que a gente fazia tipo geladinho, sabe? Aqueles... Sei. E aí ela teve essa ideia, ela falou, vocês gostam, né, de tomar e tal, então vocês vão aprender a fazer, a vender, atender... fazer o troco, olha quantas coisas. Muito geladinho. Então. E olha quantas coisas você aprende num negócio tão simples. Né? E aí ela mostrava pra gente quanto custou pra fazer o geladinho, quanto teve de... Isso até, sabe, eu levei isso muito pra mim, entendeu? Então é muito legal. A margem de lucro, então você gasta tanto, leva tanto pra fazer, o processo demora tanto. Eu adorava ir receber, lidar lá com o dinheiro e receber com o pessoal lá na frente. Então acho que esses incentivos, assim, a gente falando de empreendedorismo, acho que vem desde de criança, né? Já veio no berço, né, Marcel, dos seus pais. E assim, o que eu tô falando os pais que estão escutando também, né, e tal, e podem levar isso para dentro de casa. Às vezes coisas simples, né, brincadeiras que você pode fazer ali com os filhos, vão motivar a incentivar eles uma coisa na realidade, né? Eles vão lidar com a realidade ali, né? Então isso aí é bacana. E assim, como que você vê, como que o Guia do Construtor, ele evoluiu junto com o setor da construção civil? Como que foi isso? Olha,
Ontem eu tava vendo um videozinho eu gosto de um canal no YouTube que é de filosofia, né? E é me fugiu o nome dela, é uma moça que fala sobre essa parte de filosofia. Ela fala que a evolução é feita em escadas, no nível de escada. Tá. Por que nível escada? Porque a hora que você tá aqui caminhando, chega um momento que você se depara com o desafio, que é o degrau. Que seria o próximo nível. Okay. E aí, muitas pessoas ficam só batendo. E quando você para de bater e olha para cima, você enxerga que existe a possibilidade de você galgar um outro degrau. Só que você galga outro degrau, vai caminhar, chega uma hora que vai chegar outro degrau. Certo. Então, eu acredito que a evolução do guia, ela foi meio desse jeito, sabe? Porque eu costumo dizer assim, você vai começar um projeto novo, você está começando um sonho que você está trabalhando, conforme ele vai ganhando maturidade, ele mesmo vai pedindo o próximo passo, sabe? Vai no flow, né? Ele vai... Você tem um negócio que chama curva de crescimento de projetos. Ele sai da infância, né, do embrião, vai passando como se fosse, né, a infância, adolescência, a maturidade, daí a plenitude, e aí você tem que tomar cuidado para ele não morrer, entendeu? E como que não morrer? Como que o projeto não morre? Trabalhando com inovação, né? Então, quanto mais inovação você vai trazendo para o projeto, mais ele vai criando mais perenidade. Certo, entendeu? A gente vai tocar nesses assuntos exatamente. Aí. E quais foram as principais mudanças de tecnologia que impactaram no negócio do guia? Então, o que eu percebi assim, primeira coisa foi... O guia é tão velho, aí que você começa a perceber, né? Porra, 25 anos. O número de telefone. O número de telefone não tinha. Era 3 aqui na frente, o prefixo, né? Que legal. Depois que colocou o 3 aqui, né? Lá no começo. Esse foi o primeiro. Antes desse, teve a edição de lançamento, que foi a gratuita. Ok. 500 exemplares. Foi um desses que você entregou de patins? Esse aqui. Esse com certeza foi. Esse com certeza. Exatamente. Que legal. E, inclusive, né, até comentando aqui, a gente tem essa área no começo do guia que chama... no comecinho. Exatamente. No comecinho. A gente tem essa área de apoio e distribuição. Desde a primeira edição, a gente tem essa mentalidade de se apoiar, sabe? Se a gente está no setor da construção, quais são os órgãos de mais competência do setor para a gente ter um apoio, entendeu? Colocar o logo aqui sem custo para a gente divulgar também a instituição e poder acessar a rede também para acontecer, entendeu? Então isso é muito legal e eu tenho a honra de ter a AES, né, a associação desde a edição de lançamento. Depois a gente já se conectou também com o Sinduscom também, com as outras associações. Então, é muito legal ter vocês aí dentro do começo. E eu acho que você falou tudo, assim, você resumiu bem. Quando você tem pessoas e entidades, associações que têm aí uma abrangência, ela realmente, a troca, ela é muito importante. Porque o associado que vem aqui e tem esse produto que a associação investe, a associação acredita e divulga, é uma mão dupla, né? Totalmente. Né? Então, assim, da mesma forma que alguém, através do guia, chega até a associação, o contrário também é verdadeiro. Com certeza. Muita gente... E as parcerias são para isso, né, Marcelo? São. E assim, olhando para trás, assim, você falou de evolução, né, que o guia trouxe. Então, a gente começou muito no offline, né, imprimindo esse material, né. Hoje são 60 mil por ano que a gente imprime. São 3 edições de 20 mil exemplares. Então, a cada 4 meses sai uma edição nova. Para quem começou com 500 só, então, que pois história, hein? E a gente tem, em média, hoje, a gente está com 150 parceiros, né, ativos, que anunciam com a gente, né? E aí, assim, o desafio do começo também, que é um negócio que marca muito, além da distribuição, é claro, e de sempre tomar esse cuidado para o guia chegar no lugar certo,
né? Para dar resultado, o guia precisa chegar no lugar certo, né? Porque eu terceirizo o trabalho que todo dono de loja que acaba acaba pensando nisso. Pô, preciso fazer uns folder aqui para bater obra, né? Os caras sempre falam isso. O pessoal da vidraçaria, da madeireira, pô, preciso bater obra, preciso entregar o meu material, então meio que você não precisa gastar com isso. Paga o dinheiro que você ia pagar do folder para mim, eu imprimo e vou entregar pra galera, mas daí, em vez dele ficar só com o seu folder, certo, né? ele vai ficar com o guia inteiro. Porque se você recebe o folder de um cara no momento que você não precisa na sua obra, a possibilidade de você pegar, dobrar e jogar fora é muito alta. Muito alta. E se você recebe um guia que tem tudo do começo ao fim, a probabilidade de você usar ele é maior. Entendeu? Sim. Então, foi essa a sacada desde o início, né, para facilitar a vida da galera. Só que eu tinha um problema nos 3 primeiros anos, Cris, que era como fazer o guia ficar no balcão da loja, dos donos das lojas. Porque no começo eles não queriam, né? Eles falavam, minha loja de tinta aqui, você tem meus concorrentes, não vou deixar você deixar o guia aqui na loja. E aí, depois de 3 anos, a Tintas Pig, lá, o Tonon na época, me chamou e falou, aí eles só pegavam assim, a cada 4 meses eles pegavam 20, 30 guias. Do nada ele pediu 200, sabe, guias. Pô, por quê? Vem aqui que eu vou te explicar. Ele falou, cara, a gente tem um sério problema aqui na loja que é o seguinte, a gente vende tinta e o cara pede indicação de pintor. Só que a gente não gosta de indicar o pintor. Porque, por melhor que o pintor seja, se ele faz uma cagada na casa do cara, eles vão culpar a loja. Cuidado de indicar alguém, né? Eles vão culpar a loja. Então, o que eu fiz? Ele fez, na época, uns adesivos, Tintas Pig, e colou em todos os guias Tintas Pig na capa. E ele chamou todos os vendedores e falou, a partir de hoje, o cliente que pedir indicação de pintor, vocês dão um guia. E falam para ele, aí dentro tem os pintores, você localiza. Eles tiraram a jogada da loja da reta, não deixaram de atender o cliente, para ele não ficar bravo, e fizeram o papel do guia acontecer. E isso começou a acontecer com várias lojas. E a concorrência é saudável, né? Totalmente. Porque, eu vou até na concorrente da Tintas Pig, mas e o atendimento? E o diferencial? Hoje a gente fala muito em CX, né? Em Customer Experience. Então, onde que vai a experiência do cliente, não é? Nisso? Exato. Então, lá você tem aí um guia, e é bem atendido, e a qualidade do produto, e aí vai, não é? Com certeza. E é isso, sabe? E daí a gente começou a perceber que o cara que vende o material elétrico tem a mesma questão para indicar o eletricista. O cara que vende material hidráulico também não gosta diretamente de indicar o pessoal de encanadores. E aí o guia começou a ter uma penetração muito rápida, porque daí a gente começou a chegar na mão de quem realmente vai usar o material. Né? E até usar essa experiência para outras lojas em outros segmentos afins. Até hoje tem um cliente, o Jura, né, da Juliana Arte em Concretos lá, ele falou assim para mim, pô, Marcel, às vezes chega um cara de São Paulo comprando comigo aqui, e o cara tá meio perdidão, pede indicação para mim de outras coisas. Eu tiro o guia do display, né, que tem um displayzinho do guia, e dou para ele e falo, não, aqui tem. Daí ele fala, não, mas você pode levar tal guia. Ele fala, não, mas pode levar tal, não sei o quê. O pessoal fica até meio assim, de achar que é gratuito. É uma impressão nobre, né? Sim. A gente pega, a hora que a gente sente, a gente vê a qualidade do material, a impressão. Então, assim, o que muitas vezes nos remete isso é para eu consultar, mas eu posso levar? Entendeu? É meu, posso usar e tal, né? Então, é justamente isso, chegar na mão da pessoa certa, né? No momento certo, né? E o próprio nome do guia meio que ele se autodistribui, né? O guia do construtor, eu já tive pontos que a gente deixou em salão de cabeleireiro. Sim. Mas por quê? Porque, a mulherada tá ali, cara, uma hora ou outra você vai fazer uma reforma na sua casa, vai precisar de alguma coisinha, você olha a guia do construtor, já vai chamar atenção. O que é isso aqui, né? Sim. Posso pegar? Então, essa grande sacada da parte offline, né? E aí que veio o mergulho para a parte digital, que daí foi a grande... Que é o que eu ia entrar agora. Exatamente. A forma digital aí, ela transformou... o digital, na verdade, transformou a forma de conectar profissionais e empresas? Total, assim,
deu mais velocidade para as coisas, Tá. né? Eu vou te falar, assim, que eu tive um certo desafio de sair do offline para ir para online, né? Tá. Eu vim de uma mídia mais offline, tudo, mas já estava tudo organizado, né? Vindo isso, essa revolução aí digital aí aconteceu há uns 15 anos mais ou menos atrás, aí 13 anos atrás, Tá. mais ou menos, né? Essa força aí que começou a mudar bastante. Uhum. E aí, eu percebi que precisava fazer essa mudança. Sabe quando você... isso é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Nunca deixe de olhar para o seu cliente, Tá. né? Visite a galera. Tipo, eu sei que às vezes, né, você tá ali empreendendo já há um tempo, você tem, às vezes fica um pouco não tão animado, às vezes, com algumas coisas. E Sim. visitar os parceiros, visitar os clientes, te dá ideias e te possibilita que as sincronicidades aí do universo aconteçam, entendeu? Porque é muito doido, assim, como eu comecei a perceber que vários clientes começaram a me falar coisas parecidas, sabe? Sobre o digital. Dor, né? A dor de um pode ser a dor do outro, isso, você se redescobre, você se inova, né? Você fala, caramba, cara, eu preciso ir para essa parada digital urgente, tipo vida ou morte, sabe? Sei. E é lógico, e aí eu fiz na época uma pesquisa junto com o Sebrae sobre a mídia impressa nos próximos 5, 10, 15 e 20 anos. O resultado na época, porque muita gente falou, né? A mídia impressa vai deixar de existir. É o que todo mundo fala, E o pessoal pega ainda o guia, não sei o quê. Cara, é impressionante, porque a mídia impressa... Que acho que aconteceu meio com o jornal, né? Porque o jornal são poucas pessoas que ainda que recebem olham o físico, o papel, né? de olhar. Exato. No resultado da pesquisa que a gente fez, saiu que a mídia impressa geral, os guias gerais, assim, eles iam ter uma queda, como a lista telefônica teve e acabou, né? Extinta, né? Agora, a mídia impressa segmentada tem uma perenidade ainda muito alta. Quando é segmentado. Por quê? Porque a dor da pessoa que está construindo e reformando é tão grande que tudo que é da área, ela acaba pegando para ver. Entendeu? Então, depende da dor do seu público e o momento que você vai estar lá, entendeu? Então, a gente acompanha muito os nossos pontos de distribuição. A gente percebe que tem a saída do material, entendeu? E o pessoal gosta de pegar. E Marcel, qual foi o momento decisivo, assim, da trajetória do guia até então? Porque assim, eu vendo que precisava ir para essa parte digital, eu fiquei sabendo que o Sebrae ia fazer um primeiro encontro de startups digitais, que teve, agora lançou o último, semana passada, acho que já está no 10º pouco, eu participei do primeiro. Olha que legal. E foi muito louco, porque, de novo, aquela coisa de sincronicidade, física quântica, até aquele papo, né? Eu percebendo que eu precisava ir para esse mundo digital, recebi um comunicado do Sebrae sobre esse negócio. Foi lá no SESI, abertura dos startups, aceleração de startups digitais. Quando eu vi isso, eu falei, preciso ir lá. Aí eu fui, e aí falaram todo o programa, ia ser 5 meses de treinamento, tudo. 60 empresas foram inscritas para 11 serem selecionadas. Aí a gente fez todo o trabalho lá junto lá no Parque Tecnológico, fez os pitches e tal, e aí o guia foi selecionado entre as 11 para fazer esse processo de aceleração. E aí foi lá que eu passei para esse outro universo digital, entendeu? Entendi, que foi essa transição, não é transição, porque ainda existe, é uma evolução, né? uma evolução. Acompanhou, né? Isso. Que foi legal. Essa defesa que eu trouxe, inclusive, para poder passar. Falar, por mais que o guia, na época, já estava com 17 anos, 16 anos, eu estava vendo que a inovação, a parte digital era o futuro. E eu precisava aprender sobre aquilo. Não que eu fosse programar e fazer, mas para eu contratar as pessoas certas, entendeu?
Entendi. E Isso aí é legal. foi onde que você, como Aham. gestor de empresas há 25 anos, Sim. essa talvez tenha sido uma forma diferente de empreender, né? Nesse todo esse período, né? Sim. Assim, eu vou te falar que, falando dessa evolução, olhando para trás, né, essa parte digital, depois que a gente entrou nela, né, a gente viu que o movimento desse mercado digital ele é tão rápido que ele acaba afastando as pessoas uma das outras, muitas vezes. E aí que a gente começou a perceber que a última grande mudança que a gente começou a fazer, de uns tempos para cá, foi a criação de comunidades, né? Pelo Guia do Construtor, que daí foi os eventos que a gente começou a criar e tal. Então, Cris, como você falou, esses desafios como gestor, olhando para trás, como que você consegue olhar os momentos que você tem que... os caminhos que você precisa seguir dentro do seu negócio, sabe? Tem um negócio que falam Ousar, né? Tem um negócio que falam que arriscar seria... aprender uma coisa nova, entendeu? Tá. Tipo, eu não queria ir para a parte digital. Vou te falar que tinha uma parte minha que estava resistente em querer ir. Tá. Só que eu sabia que eu precisava ir para lá. E às vezes, na caminhada, nem sempre a gente só faz o que a gente gosta. A gente tem que fazer... Sim, na vida, né? Na vida. Na vida. E aí eu falei, não, vou fazer então 5 meses, me joguei, fiz, foi excelente, né? A gente criou ferramentas rápidas como múltiplos orçamentos, né? Por exemplo, a gente viu que o cara que está construindo reformar não tem tempo para nada. Então, você vai fazer um orçamento para pintar o seu apartamento, para tinta, em vez de você ficar loja por loja fazendo a mesma cotação, você entra no site do guia, coloca lá tintas, o seu nome, o WhatsApp, o que você precisa, e ele dispara automático para todas as lojas de tintas cadastradas. E aí a galera te responde por WhatsApp, entendeu? Então essas coisas. Isso é muito legal. Vocês têm um app, né? Tem um aplicativo que facilita fantástico isso, gente. Facilita a conexão, E as avaliações, né? Muita gente que vai contratar pergunta, né? Pô, será que esse profissional tem boas avaliações e tal? Então, a gente sempre pede para a galera avaliar aí os profissionais, né? Tá. Como que você vê a sustentabilidade integral? Como que ela entra nos negócios hoje? Olha, eu vou te falar que na área da construção, assim, eu fiz uma pós nessa área de sustentabilidade, né? E eu gostei muito sobre esse mercado de construções sustentáveis. De você ter opções com menos impacto para você fazer para sua obra, né? Então, desde uma captação de água, a você produzir a sua própria eletricidade, né? A você ter sistemas construtivos que geram menos entulho, como construções secas e tudo mais, né? Aí tem outras coisas que são muito legais que eu gosto também, que é teto verde. Eu gosto também. Eu moro numa chácara, né? Então eu gosto desse estilo mais nessa linha, entendeu? Mas a gente sabe que o meio da construção ele é composto de um ecossistema muito complexo, né? Então, eu gosto de mostrar que na construção civil também tem esse lado da sustentabilidade, que dá para se navegar muito, né? E é preciso, né? Isso cada vez mais que a gente vê para o futuro, né? Então, é um pouco disso. Isso vende também, né? Porque, assim, tem muita gente focando nesse mercado sustentável. Sim. Nessa onda verde, né? Então, assim, você... Eu diria que não é nem apelo a isso, Marcel. Eu acho que é a conscientização mesmo, sabe? E qual é a visão sua do Guia do Construtor para esse tema? Olha, eu acho que as pessoas precisam realmente ver no que elas podem fazer nos seus projetos para ter
olhar para ter uma economia, por exemplo, se você faz uma iluminação melhor no seu apartamento, na sua casa, você consegue economizar mais energia. Local incandescente pelo LED, né? Isso, fazer pequenas adaptações, entendeu? Você já consegue ter um ganho legal, né? Sem falar nas outras visões mais holísticas, né? Que a gente está falando também sobre esse cenário, né? Certo. Então, acho que o caminho é esse. E, principalmente, a sua casa tem que ter a sua personalidade, né? Ela tem que ter a sua cara. Não adianta tem que ser... acolher, né? Tem que ser aquele gostosinho. Tem que falar a sua linguagem, não tem como. Você falar, pô, que saudade da minha casa, do meu canto, né? Exato. E é isso, assim, né? E eu fico pensando o quanto que o guia já ajudou essas pessoas a reformarem, a construírem esses cantinhos aí, né? Nesse tempo todo, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. E como que você enxerga aí o futuro do guia, do construtor? Qual que é a sua visão de futuro, Marcel? Então, Cris, assim, de uns tempos para cá, eu estou estudando muito sobre tecnologia de construção de comunidades. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi desse falar, termo. é muito legal. Sei um pouquinho, tá? Você pode até abranger um pouco mais, dividir esse conhecimento com a gente, porque eu acho que isso é uma tendência. Isso é talvez uma fatalidade, né? Não, e assim, eu vou te falar que isso é ancestral, né? Construção de comunidades é uma coisa, né, que vem... Já vem... É quando as pessoas começam a formar, né, uma sociedade, as comunidades, elas acabam existindo por afinidades, né? Você tem o pessoal da igreja, o pessoal do grupo de moto, entendeu? E essas comunidades... Existe uma tecnologia social por detrás disso, né? Que você pode trabalhar a inteligência coletiva do grupo, você consegue tomar decisões junto com os grupos ou definir, né, qual que é os maiores desafios que aquele grupo está passando. E aí, eu participo de alguns grupos de networking aqui de Sorocaba, né? Já há uns 8 anos que eu venho um pouco me esforçando para estar nesse movimento também, né? Porque eu sei que tem gente aí que não tem aquela bateria social, né? Às vezes, para estar ali. Mas olha, gente, se vocês têm um projeto, precisa dispor, né, Cris? De estar ali, se relacionando. Relacionamento com pessoas, a gente estava conversando sobre isso antes aqui de começar o nosso podcast. E a gente vê o quanto isso é para a vida, em todas as áreas, profissional, pessoal, de amizade, enfim. O ser humano é feito para se relacionar. Né? E aí, você se colocar para o desafio, aquilo que a gente estava falando também, tem coisas que eu sei que eu não gosto de fazer, mas eu sei que eu preciso. E aí que é legal, assim, que alguns grupos de networking, você vai uma vez por mês, entendeu? Não precisa ter aquele negócio de, tenho que ir todo dia no lugar ou toda semana. Você pode começar tranquilo, entendeu? E isso vai despertando em você essa possibilidade de você ir ganhando gosto pela coisa. Então, com isso, a gente começou a criar, desde o desafio da construção civil, que foi, né, um evento que a gente começou lá, junto com o Sebrae e o Senai, no Parque Tecnológico, que isso já faz mais ou menos, já faz 7 anos mais ou menos que começou isso. E aí, depois de 4 anos fazendo o desafio da construção lá no Parque Tecnológico, que era um encontro do mercado da construção com... tinha as palestras, o AES também apoiou a gente na época. A gente começou a ver que o que a galera mais gostava, Cris, era de ficar conversando no saguão. A galera da construção. Porque o pessoal fazia tempo que não se encontrava muitas vezes, e a hora que se encontra, aí é aquela luta para levar o pessoal para assistir a palestra. Daí a gente olhou e falou, por que não alugar uma cervejaria e fazer o evento na cervejaria? Ideia, fantástica. Eu acompanhei aí. Você acompanhou, né? Sim, foi muito legal. Então, e aí a gente falou, cara, vamos pegar só o gostosinho que a galera gosta ali, entendeu? É lógico, tem um momento... Isso é uma inovação também. Exatamente. Sentir o que o público
estava sentindo na época, entendeu? Depois de 4 anos também fazendo, né? Então, acho que isso é uma coisa também importante para o empreendedor. É um evento com dinâmica também, network, que o pessoal, muito network, né? Exatamente. E é um evento que a gente reúne aí umas 140 empresários da construção. A gente não deixou de ter o momento da palestra, mas é uma palestra mais rápida ali, de 1h, 1h20, e depois já é aberto o happy hour para o pessoal se servir, o chopp, e tem música ao vivo, e no meio a gente quebra o gelo com as plaquinhas. Só que daí, Cris, o que eu comecei a perceber? Que a gente está indo para o 14º encontro. Inclusive, essa semana, né? 14º, qual é a periodicidade? É 3 vezes ao ano, 3 né? vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Quadrimestre. Mais ou menos. Agora vai ser em março, depois vai ser em junho e em novembro. Vai ter outro. E aí, a gente começou a perceber que quase 5 anos fazendo happy hour, a galera, você sente o poder da comunidade indo, porque você fala, uau, 140 pessoas da construção, né? Só empresários da construção e tal, porque a nossa moeda de troca você não paga para ir, mas a sua moeda é você levar um parceiro da construção junto com você. Legal, para fomentar. Pô, imagina, se cada um leva um construtor, um arquiteto e tal, o negócio duplica de tamanho, entendeu? Sim. Então, isso é muito bacana. E aí, só que daí lá, você conhece o pessoal de maneira mais descontraída, tal, é bacana, mas não tem profundidade de relação. Aí o que acontece? Como eu faço parte da diretoria da Associação Comercial aqui de Sorocaba, olha como as coisas, né, vão encaixando. Uma empresa veio para Sorocaba e convidou algumas entidades para um jantar. E aí eu fui representar a Associação Comercial nesse jantar. Sim. Quando eu cheguei no jantar, era um jantar com menos gente, assim, sabe? Umas 15, 20 pessoas. Mais intimista. Mais intimista. Falei, pô, gostei desse negócio. Isso foi, tipo, em outubro. Em novembro, eu lancei o jantar de negócios do Guia do Construtor. Uau. Que daí é o quê? Eu simplifiquei. Você também, eu simplifiquei. Eu falei, cara, porque eu simplifiquei a ideia e falei, vamos numa churrascaria juntos. São só 8 pessoas por vez. Tá. A gente faz uma mesa quadrada, assim, senta 2 pessoas aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Tá. Só. Porque o lance de você comer junto com o outro é quase espiritual. Sim. Né? De você ter um tempo de qualidade, é um rito ali. Sim, exato. É muito legal. E aí, inclusive, essa semana vai ter o 9º encontro já, que a gente faz a cada 15 dias, numa churrascaria, cada um paga o seu, entendeu? Só que são parceiros do guia que são convidados para ir 8 empresas por vez. E são empresas, assim, com segmentos afins, que um Não, são empresas, outro? São empresas Como que anunciam... são escolhidos esses? São aleatórios. São aleatórios, anunciantes do guia e parceiros. Tá. São aleatórios, mas são do mercado da construção. Por mais que o cara não seja diretamente num segmento que te contempla, ele conhece muita gente. E esse cara, imagina a rede que ele não tem. É igual você conhece muita gente. A gente mal sabe, às vezes, o mapa que a gente tem na mão de poder, né? Exato, é verdade. Que é das conexões, né? E aí, esse jantar começou a dar um match ali, umas conexões. E aí, no final do ano passado, um amigo meu falou, pô, Marcel, eu queria participar de um grupo de networking, só que eu queria um grupo só de construção. Será que não tem em Sorocaba? E eu fui pesquisar e não tinha. Não tinha? Não tinha. Você tem grupos de networking e os grupos são todos mistos, com empresas de diversos segmentos. Aí eu falei, pô, bora lá, entendeu? Aí a gente criou o Guia Conecta, que é esse projeto que a gente lançou agora, que é um encontro mensal de networking do Guia do Construtor. Então, para quem é anunciante do Guia, ele é convidado a participar. Lá na Cervejaria Imperatriz, é a 2ª quarta-feira do mês, uma vez por mês, porque esse é um outro segredo de tecnologia de construção de comunidades. Então, você vê o lance do jantar. Depois a gente vai vendo que tá tudo integrado, não é? Isso o jantar e te dá esse negócio. E aí, os encontros de networking, eles precisam ter pelo menos um ritmo. E o ritmo, pelo menos uma vez por mês, da galera se encontrar, entendeu? E esses encontros, uma vez que você vai fazendo, depois de um tempo, você começa a criar uma rede de mais confiança. Ver pessoas que estão ali, que, pô,
empresas que já estão há muitos anos no mercado, conhecer aquela história de bater o santo, né? Aquela empatia gostosa, né? Que você vê outros, tem pessoas que você se aproxima mais e você vai conseguir trocar mais. Então, isso que a gente começou a fazer agora, o primeiro encontro foi em março, então a gente está se reunindo uma vez por mês lá, chama Guia Conecta, que é uma rede de empresários só da construção. A gente já começou o grupo de lançamento com 23 empresários, já que vão começar a ir todo mês com a gente, entendeu? Então a gente está bem contente aí com isso. Marcel, eu tô adorando aqui, mas a gente vai ter que caminhar para o fim, né? Porque assim, são tantas histórias e é coisa que a gente respira aqui, né? E aí eu quero pedir para você, qual conselho você daria para quem quer empreender hoje na construção civil? Olha, qual mensagem que você deixaria? Assim, gente, tem 3 coisas que eu gosto muito de colocar, assim, né? Primeiro é foco, né? Se você é uma pessoa que está entrando com um sonho, com um projeto, tenha foco, sabe? Muita gente, quando o guia começou a dar certo, falou, pô, Marcelo, agora que o guia tá certo, faz um guia de carro, faz um guia de noiva. Novas áreas. E eu falava assim para os caras, não, cara, eu quero ser o melhor da construção, entendeu? Eu quero ser o melhor da construção. Então, o foco faz você se tornar mais único, entendeu? O segundo é a questão de paciência, né? Tem que ter muita paciência, não vai ser na velocidade que você imagina. Né? Acho que a paciência te ajuda realmente a dar aquela... a ter aquele entendimento, né? De você, tudo tem o seu momento, a sua hora, né? E persistência. Com certeza, persistência, sim, cair, levantar, acreditar, ir atrás, né? Tem um negócio que a Luísa Trajano, lá do Magazine Luiza, ela fala, perguntaram assim para ela, né? O que a pessoa tem que ter para trabalhar com você, né? No Magazine Luiza. Você já viu essa entrevista dela? Eu já assisti algumas, sim, mas ela é muito boa. Ela falou assim, tem que ter brilho no olho. Tem que ter brilho no olho. Tem que estar disposto. Aí ela falou, daí o cara, mas ele não precisa saber do que você está contratando. Ela falou, o resto a gente ensina. Tem que ter brilho no olho. Então, acho que é bem isso, sabe, Cris? O empreendedor, ele precisa ter aquele brilho no olho, ele acreditar, ele ser o primeiro que vai acreditar, sabe? E às vezes não criar expectativa também, achando que a família vai ser aqui os amigos que vão comprar dele e tal, e que, esses vão ser os últimos, na verdade, às vezes, entendeu? E é isso, acho que... E acreditar, né? Ter fé, acreditar muito em Deus, em algo maior, que realmente... Tem coisas por detrás disso tudo que nos guiam com certeza. Excelente. Quero agradecer a sua presença, que foi maravilhoso esse bate-papo. Acho que acrescentou para muita gente que nos assistiu aqui. Muito obrigada. A honra de receber você aqui, Marcelo. Eu que agradeço, Cris. Agradeço também toda a diretoria, em nome aí do Alessandro e toda a parceria que a EAS tem. Confia no guia, não só apoia, como patrocina muitos dos nossos eventos, está patrocinando o Happy Hour agora, que vai ser essa semana, e é o patrocinador ouro também dos 25 anos do Guia em junho. Valeu, gratidão. Agradeço você mais uma vez, agradeço você, a audiência, né? O nosso associado, o parceiro, a empresa, o profissional que nos acompanha aqui, porque a EAS é feita por pessoas, para pessoas. Siga a EAS, engaje nos episódios, curta, comenta, compartilha e espero você no próximo. Até lá!